Olá a todos, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Sejam bem-vindos a este webinar acerca dos cibercomportamentos e risco de ciberdependência. Vamos falar de algumas recomendações para a população em geral, mas também para a intervenção psicológica. Comigo tenho três colegas. Vou começar por apresentar a Ivone Patrão. A Ivone é psicóloga clínica e da saúde, terapeuta familiar e de casal. Desenvolveu durante 20 anos intervenção clínica no Serviço Nacional de Saúde com crianças, jovens e famílias. Ela é docente e investigadora no ISPA, coordenadora do projeto Geração Cordão, Comportamentos e Dependências Online e também coordenadora do livro Intervenção em Ciberpsicologia. É coautora do jogo Missão 2050, que se destina a promover o uso saudável das tecnologias, e é ainda coautora da coleção de histórias infantis Outstanding Growth, com temas como autoeficácia, gestão de emoções, comportamentos e dependências online. Olá, Ivone. Olá, boa tarde a todos. Vou passar a apresentar o João Faria. O João é formado em Psicologia pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, é pós-graduado em Psicoterapia com crianças e adolescentes e formador e supervisor clínico também na Associação Portuguesa de Terapias Comportamentais Cognitivas e Integrativas. Atualmente é coordenador do Núcleo de Intervenção no Comportamento Online no PIN, onde exerce Psicologia Clínica em torno das temáticas associadas ao cyberbullying e à adição à internet e também aos videojogos. É ainda coordenador do projeto iCare, também desenvolvido pelo PIN, com objetivos de criação e implementação de estratégias de acompanhamento à distância, abrangendo áreas como as consultas online, o e-learning, a criação de site dedicado às perturbações do desenvolvimento e também ainda ao desenvolvimento de aplicações clínicas e pedagógicas. Olá, João. Olá, boa tarde. E, finalmente, last but not least, como se costuma dizer, o Pedro Rodrigues, que é doutor em Psicologia Clínica e da Saúde pelo ISCTE, é especialista em Psicologia Clínica e da Saúde e com especialidade avançada em Neuropsicologia, docente universitário em várias instituições do ensino superior, tem participado em diversos projetos de investigação nacionais e internacionais na área das ciências da saúde e ciências psicológicas, e nos últimos anos tem trabalhado nos núcleos das perturbações do espectro do autismo e de intervenção no comportamento online, também no PIN. É ainda administrador do site Autismo no Adulto. Olá, Pedro. Olá, boa tarde a todos e a todas. Ora bem, com o aparecimento da internet, isto ainda no final da década de 1960 e depois da World Wide Web, já na última década do século XX e também das comunicações móveis, o mundo tornou-se um local completamente ligado, com milhões de dispositivos que comunicam entre si, e isto em qualquer local e em qualquer altura. Hoje cada um de nós tem no seu telemóvel pessoal um computador que tem maior capacidade de cálculo do que todos os computadores que existiam no planeta no princípio da segunda metade do século XX. Face a esta evolução, que é já considerada também a terceira revolução industrial, surgiram novos hábitos e comportamentos humanos. E é justamente sobre alguns desses comportamentos que nos iremos debruçar neste webinar, nomeadamente sobre os cibercomportamentos e risco de ciberdependência. Por isso, começava por perguntar no que é que consistem, no fundo, estes cibercomportamentos e o que é a ciberdependência. Acho que posso aqui dar um primeiro contributo relativamente a essa questão, dizendo que é importante termos em conta que para falarmos de riscos, não podemos, das tecnologias de informação e comunicação, não podemos deixar de lado a outra perspectiva, que elas também têm muitas vantagens e que são úteis de muitas formas no nosso dia-a-dia, e se fizermos um bom uso, um uso saudável, elas podem ajudar-nos a gerir muitos processos do nosso dia-a-dia, até na relação com as pessoas. Vejamos também que nós próprios, enquanto psicólogos na nossa intervenção clínica, até em termos de pandemia, nos socorremos da tecnologia para estar próximos de pacientes, para estar próximos de alunos, para estar próximos das pessoas. Posto isto, portanto, nada contra a tecnologia, sabemos que efetivamente ela pode ter aqui alguns riscos e um deles pode ser aqui as questões da dependência online ou da ciberdependência. Desde logo definir isto, que um envolvimento numa atividade online
no fundo, de forma persistente, intensa, em que a pessoa deixa de ter controle sobre ela e isso afeta a sua funcionalidade, seja os seus hábitos diários de alimentação, de sono, de ocupação, quer académica, quer profissional. Quando começamos a ter um cenário destes e a pessoa deixa de ter outros interesses que até desenvolvia, e abre aqui um parênteses para dar o exemplo dos jovens que muitas vezes têm um desporto, o futebol, o basquete, e começam a desistir destas todas as atividades para estar cada vez mais tempo online. Portanto, quando começamos a ter este cenário, temos que começar a pensar que temos um jovem, uma criança, um adulto em risco de desenvolver uma dependência online. Temos que perceber que tipo de conteúdos é que eles visualizam online, se há aqui uma continuidade de conteúdos, se são repetidos e se isso efetivamente tem um efeito negativo no seu funcionamento e no seu desenvolvimento. Acho que pais e professores que estão todos os dias com crianças e jovens, temos muito mais estudos com jovens do que com crianças, mas temos que também começar a estar atentos a esta população mais nova, até porque em altura de Covid, todos aqueles que têm dos 6 aos 10 anos passaram a estar quase todo o tempo online durante o dia, que não estavam. Portanto, temos que também ter este olhar para estes mais novos que começaram a desenvolver comportamentos online que antes não desenvolviam, e pais e professores têm que, no fundo, olhar para estas características, olhar para estes funcionamentos, como é que estão a ocorrer, e se algum deles estiver perturbado, começar a dar sinal de alarme e procurar ajuda. Mais vale termos uma criança e um jovem que vem procurar ajuda por um sinal de risco do que uma situação quando já está mais aguda. É muitíssimo verdade, nós verificamos isso claramente na clínica. A Ivone está a falar dos critérios muito bem definidos pela Organização Mundial de Saúde em 2018 e que vêm a falar de um aspecto muito interessante relativamente às ciberdependências que parece que diverge das outras dependências já conhecidas até à altura, que não há um atrevimento a colocar-se como critério o tempo passado na atividade. É muito difícil dizer, apesar de existir uma estimativa ou uma sugestão da Organização Mundial de Saúde sobre o tempo limite que diferentes etapas de desenvolvimento devem ter online, a verdade é que, por exemplo, agora em tempo de Covid, os miúdos têm que estar de manhã e à tarde ligados à internet e aos conteúdos que são facultados e, portanto, dizer que se deve estar conectado durante, no máximo, 2 horas por dia à internet enquanto tempo de ecrã é completamente descabido neste momento. E, portanto, o critério tempo por si não é suficiente para definir este tipo de problemática. É verdadeiramente problemático quando começa a interferir com outras áreas da vida do indivíduo, quando começa a provocar conflitos entre os pais e os filhos, quando começa a trazer diminuição no rendimento escolar, e às vezes é difícil perceber qual é a causa e consequência, mas surgem muitas vezes em conjunto. E depois perceber quando interfere, como disse muito bem a Ivone, com outras atividades que no passado eram devidamente prazerosas, ou a própria criança ou jovem ou adulto extraía uma noção de autoeficácia da mesma, que era bom fazê-lo, e transfere para a sua experiência online. Só fazer uma ressalva que ainda no presente, ainda hoje em dia, quer a nível europeu, quer a nível americano, os dois grandes bastiões que definem os parâmetros, os limites da saúde mental, o que é identificado como dependência, pelo menos por enquanto, é a dependência relativamente ao videojogo. Isto no campo do online, o Internet Gaming Disorder dos americanos e a dependência da internet, do jogo online ou offline, ao nível da Organização Mundial de Saúde. Bem, ia perguntar-vos se vos parece que poderá existir um perfil de risco. Ou seja, se há características nas pessoas que serão de maior risco de virem a desenvolver este tipo de comportamentos. Sim. A literatura hoje já começa a estar subejamente carregada deste tipo de investigações e que permite identificar quais os jovens e os contextos, crianças, jovens, adultos e contextos
que estarão mais suscetíveis de desenvolver este tipo de perturbações. É interessante perceber que esta conversa começou há muito tempo atrás. A conversa da dependência relativamente às questões da internet surge nos anos 90 e hoje está altamente inflamada, até porque em 2013 a APA sugeriu que a dependência dos videojogos devia ser mesmo uma matéria a ter em consideração, colocando-a no anexo 3 do DSM-5, recomendando que fosse consolidada através de investigação empírica. Isso é o que tem surgido. E os manuais mais recentes, o que vêm a identificar são um conjunto de fatores de risco, quer do próprio indivíduo, quer do contexto, e inclusive estendem ao próprio conteúdo do jogo em si, aos tipos de jogos e os conteúdos que estão neles inseridos. E, portanto, do ponto de vista individual do próprio indivíduo em si, são tidos em considerações fatores de risco como a idade, o próprio género, sendo que é falacioso pensar que são sobretudo os rapazes que jogam videojogos. Hoje em dia o rácio está muito aproximado em termos de jogadores de videojogos, neste momento. Há quase tantos rapazes como raparigas a jogarem videojogos. A grande diferença está na plataforma que escolhem e o tipo de jogo que escolhem jogar. E no caso dos rapazes, os tipos de jogos mais selecionados são aqueles que têm em si mais componentes de dependência aditivas identificados pela literatura. Por isso acho que nesse caso é que os rapazes são mais salientes em termos de risco. Mas também alguns traços de personalidade, as questões de comorbilidade que gostava muito que o Pedro tocasse, dificuldades ao nível da autorregulação e na tomada de decisão, a velhinha autoestima também aparece aqui como fator de risco e, como tinha dito há pouco, também a questão da autoeficácia baixa, o sentir-se que não se é competente numa determinada área e ir buscar à questão do videojogo a noção de competência em si. Do ponto de vista dos fatores externos, temos a influência dos pares e os chamar os amigos para as redes sociais, para os videojogos jogados online, o próprio ambiente em que são criados este tipo de experiências e estes tipos de comportamentos, as influências das famílias e do contexto familiar e, por fim, questões relacionais que levam certos indivíduos a preferirem as experiências online versus offline e a torná-los mais suscetíveis de problemáticas. Mas acho que a questão da comorbilidade é particularmente relevante no caso do risco. Muito bem. Não sei se o Pedro quer comentar. Sim. Quando nós tentamos compreender que perfil de funcionamento é que está por detrás, na base, quer nestas crianças, nestes jovens, e eu chamo também a atenção, não sendo necessário, mas penso que seja importante sublinhar, dos adultos, porque quando se diz a alguns dos jovens que a média de idades do utilizador de consola é de 35 anos de idade, eles ficam assim um pouco... Então quer dizer que o meu pai pode? Bom, com certeza que sim. E portanto, e agora esta questão do tempo de confinamento também levou ao desenvolvimento nesta população adulta de um conjunto de comportamentos online aos quais eles não estavam também habituados, nomeadamente até aqui um pouco associados ao gambling, portanto ao jogo online, e não propriamente só à questão dos videojogos. Mas quando nós tentamos compreender aqui um pouco quem é que é o perfil destas pessoas, começamos a encontrar aqui situações, por exemplo, muito ligadas à utilização da internet de uma maneira geral e às redes sociais associadas às questões dos fatores de isolamento social. E quando começamos a olhar para a questão do isolamento social, começamos a observar de forma mais detalhada do ponto de vista psicopatológico e encontramos aqui situações de depressão, de perturbação de ansiedade social e de outras patologias também, que eu também depois já irei falar. Ou seja, no fundo, pensando aqui no que é que são os malefícios e neste caso também os benefícios,
a pessoa que está em maior risco de isolamento social, neste caso tendo aqui uma perturbação do humor, estando em casa, vai poder em muito beneficiar da utilização das redes sociais para se manter em contacto com o mundo. De qualquer das formas, também acaba por ser aqui um fator de agravamento da sua própria situação. Portanto, pessoas que apresentam uma perturbação do humor, uma perturbação da ansiedade e depois também algumas outras situações mais ligadas às perturbações do neurodesenvolvimento, quer perturbação de hiperatividade e déficit de atenção e perturbação do espectro do autismo, tem havido aqui cada vez mais uma associação destas perturbações no que diz respeito ao jogo. Avançam-se algumas ideias, nomeadamente em relação à questão da perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Fala-se muito aqui em relação a determinados circuitos neurológicos, dopaminérgicos, que no fundo acabam por ser aqui também envolvidos nesta explicação de porque é que as pessoas com uma perturbação de hiperatividade e déficit de atenção terão uma maior propensão para poder acabar por julgar mais, de uma forma mais intensa, mas depois também porque têm uma perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, apresentam outras características, como, por exemplo, uma maior propensão para a desregulação do comportamento, associada aqui à questão da utilização do jogo ou da internet, acaba por haver uma maior situação de conflitos, mentira, ou seja, vamos aqui voltar um pouco a todo um conjunto de critérios que a Ivone falou logo no início. No caso das perturbações do espectro do autismo, muito daquilo que nós verificamos na clínica são situações como, ou seja, tendo em conta os próprios critérios de diagnóstico de uma perturbação do espectro do autismo, sabemos que há aqui também uma maior propensão para um isolamento social e que no fundo acaba muito por ser colmatado aqui com esta presença online. Quer nas redes sociais, apesar de que quando estão nas redes sociais não é tanto participativo, mas é de uma forma muito mais passiva de visualizar, mas, por exemplo, em relação à utilização dos videojogos, quer no sistema multiplayer online, quer também neste sistema individual, single player, no fundo acaba por haver aqui um conjunto de características, como por exemplo, se eles acabam por ter dificuldades na relação com os pares, porque não são aceitos, porque não se sentem compreendidos, no fundo, quando eles estão a jogar, alguns deles, claro, estão num ranking, numa cotação bastante elevada relativamente àquele jogo e no fundo têm uma presença social junto dos seus pares e isto no fundo acaba por também ser valorizado e desenvolver inclusive um conjunto de pensamentos, de cognições disfuncionais, que é eu online sou o melhor e que no fundo vai levar aqui também a esta manutenção. Mas depois também outros critérios, como por exemplo os comportamentos repetitivos, interesses restritos, por exemplo, o espectro do autismo, a procura de determinado conjunto de informação leva-os a fazer uma utilização também bastante abusiva, lá neste sentido do tempo, da permanência, da recorrência deste tipo de tecnologia. E o certo é que a tecnologia e a utilização dos videojogos e não só tem aqui esta capacidade de regulação do humor. E, portanto, muitas vezes os pais dizem coisas como é impossível, ele entrou em casa zangadíssimo a gritar e sentou-se, ligou-se, começou a jogar e começou a rir. Começou a falar com os colegas, como é que é possível? Quer dizer, então, mas está mal com uns, está bem com outros, e no fundo, nós todos, enquanto utilizadores das tecnologias, eu pelo menos, quando começo a chegar a esta altura, começo a olhar para o meu telemóvel e a ver umas quantas imagens paradisíacas e a pensar nas minhas férias de verão. E isso acalma-me um pouco, pensando que, bom, elas estarão quase. E, portanto, no fundo há aqui um conjunto de fatores que vão levando aqui a uma continuação e, no fundo, acabar por haver aqui um maior agravamento, quer dos comportamentos de dependência aos videojogos online, mas também aqui um agravamento, se não for bem conduzido, aqui a questão da própria patologia da pessoa.
É fundamental, e a Ivone falou dessa questão logo no início, ainda bem, porque no PIN nós temos muito esta orientação da utilização dos jogos para potenciar aquilo que já são algumas das competências destes próprios jovens. E, portanto, é fundamental poder pensar que se um jovem com uma perturbação do espectro do autismo e que tenha este interesse restrito nas tecnologias, possa ser utilizado de uma forma conduzida aqui por um mediador, no fundo, para poder aproveitar aquilo que são as competências fantásticas desta pessoa, seja ligado ao jogo, e há exemplos, por exemplo, em empresas de desenvolvimento de videojogos que utilizam, por exemplo, em Espanha e nos Estados Unidos, jovens com perturbação do espectro do autismo, precisamente para fazerem a detecção de erros nos videojogos que estão a ser elaborados. Porquê? Porque eles têm todo um conjunto de características que permita a atenção ao detalhe, ou seja, no fundo é poder aproveitar aquilo que à partida parece ser uma dificuldade, pelo menos da forma como está identificada nos manuais de diagnóstico, em benefício do próprio e em benefício do desenvolvimento também da tecnologia. Sim. Pedro aqui a fazer referência a crianças e adolescentes com características em particular, não é? Nomeadamente os dois espectros que temos também referido. Eu ia agora, porque o nosso público, quem está a ver e ouvir, serão, pensamos nós, maioritariamente psicólogos, mas não só, provavelmente teremos também pais, professores, educadores, cuidadores, perdão, portanto, a ouvir-nos também, a verem-nos, e a questão que eu fazia era em termos de prevenção, o que é que poderá ser possível fazer neste âmbito para prevenir comportamentos que levem à ciberdependência? Gostava de dar algumas palavras sobre isso. Nas formações que fazemos, sobretudo para pais, a questão da prevenção é extremamente importante, não é? Porque o videojogo, a internet, as redes sociais, a internet no seu geral, tornou-se algo permanente no nosso dia-a-dia. Não é quase uma necessidade. Eu costumo perguntar às pessoas quanto tempo demoraram até interagir com a internet no seu dia-a-dia, ou com um dispositivo eletrónico ou com um ecrã. A maior parte das pessoas diz: eu tive que desligar o alarme do meu despertador do meu smartphone, e portanto interagiram, e logo a seguir fui ver o meu e-mail ou fui ver as minhas mensagens. E portanto os nossos comportamentos hoje em dia estão extremamente ligados à utilização da tecnologia e da internet em particular. A utilização da internet, apesar de estar connosco no nosso dia-a-dia, pode desde cedo ser doseada e devidamente regulada. E eu diria que, do que tenho lido e trabalhado com os pacientes, a questão mais preventiva de todas, e agora vou ter mesmo que me referir especificamente às questões dos videojogos, porque o videojogo faz parte do brincar, hoje em dia, quer para crianças, jovens ou até adultos, e a ideia de que se deve ou que se tem que brincar todos os dias com videojogos, habitualmente está lá na pergunta que os pais me costumam fazer, e eu até brinco com os pais e digo: há qualquer coisa de estranho na sua pergunta logo de início, que os pais dizem-me: quanto tempo é que o meu filho joga por dia? O que é que me aconselha? E a questão que eu coloco aos pais é: porque é que está a assumir que por dia isto vai acontecer? Que todos os dias que vai acontecer. Então eu costumo explicar aos pais que uma dependência, antes de se tornar uma dependência, foi um hábito. Sim? E um hábito, antes de se tornar um hábito, foi um comportamento pontual que ia acontecendo cada vez com mais frequência até se transformar no tal hábito. Ora, se for possível prevenir a criação do hábito em si, estamos a cortar um passo decisivo para que este hábito possa vir a tornar-se, de forma patológica, uma dependência. E, portanto, eu diria que um dos maiores promotores da prevenção será quebrar a possibilidade de se estabelecer um hábito ao nível do consumo das redes sociais e dos videojogos, e, portanto, não é preciso ir todos os dias ver as redes sociais, não é preciso postar todos os dias, não é preciso jogar todos os dias. E quanto mais aleatoriedade se introduzir a esta quebra da rotina, mais forte é esta prevenção. A outra será alimentar a satisfação de necessidades de vários tipos, através de várias atividades, e não cingê-las apenas às interações eletrónicas através do ecrã, seja pelas redes sociais, os videojogos ou a exploração da internet no geral. E, portanto, desenvolver atividades desportivas,
atividades comunitárias, estar com os amigos noutras formas que não somente o online. São também estratégias preventivas ótimas para que não esteja resumido na experiência online a única forma da satisfação das necessidades. Eu já agora acrescentava daquilo que o Pedro estava a dizer há pouco e agora também o João, relativamente ao Pedro, no fundo aos fatores de risco, acrescentava aqui o aspecto das dependências online e na investigação que temos vindo a desenvolver no ISPA, também detectarmos situações de alterações de comportamento alimentar. E isto remete-me, e tocando agora aqui com esta questão de como é que se pode prevenir, remete-me para as questões também da família e do aconselhamento parental e de como percebemos nesta investigação que aqueles que têm, de facto, pelo menos estão em risco de uma dependência online, são aqueles que também têm alterações do comportamento alimentar e quando vamos esmiuçar percebemos, não fazem as refeições com a família, não estão com a família, até percepcionam a comunicação com a família pouco coesa e com algum conflito e desde logo aqui percebemos que há uma gap, não é? Há um fosso entre pais e filhos na gestão do dia-a-dia e na gestão do dia-a-dia com a tecnologia. E assim sendo, e agora reportando-me aqui a dados com os pais, quando vamos perceber a média de idades que estes pais começaram a usar a internet e a tecnologia, de um lado, de uma amostra, temos uma média de 8 anos para os jovens, 8 anos de idade, e para os pais temos uma média de 24 anos. Portanto, sabemos que os pais de hoje em dia, das nossas crianças, dos nossos jovens, alguns deles, ou talvez perto da maioria deles, não cresceu com a tecnologia e não eram nativos digitais, digamos assim. Portanto, não têm esta experiência que estão a dar aos filhos. Não passaram por seus 4, 5, 6, 7, 8 anos de idade com a tecnologia. Portanto, a tecnologia surge lá em casa como uma prenda de aniversário, como uma prenda de Natal e muitas vezes sem aquilo que o João estava a referir há pouco, sem se perceber o que é que vai ser o hábito que depois pode criar aqui uma zona de risco e de dependência, sem se pensar nisto. E eu diria que é muito importante passarmos esta mensagem para pais, para educadores, para professores, que nós hoje em dia, ao dia de hoje, e então em tempos de pandemia, temos que pensar numa intervenção desde logo cedo. Eu no livro da Geração Cordão e neste projeto da Geração Cordão, que já tem 10 anos de investigação e de ir tomando conta destas coisas, fiz uma experiência numa sala de aulas de crianças com 5 anos e eu, enquanto investigadora participante, pensei, eles não vão saber nada sobre a tecnologia e eu vou chegar à conclusão destas idades. Não vale a pena estarmos a fazer promoção nem da saúde, nem nada disso. Eles não escrevem com 5 anos, mas eles desenharam todos os símbolos do Facebook, do Instagram, tudo. E mais, sabiam explicar porque é que aquilo servia, quem é que tinha aquilo no telemóvel, quem é que tinha aquilo no computador, no Skype, o que seja. Portanto, se eles sabem, se até já têm alguma literacia digital, para que é que aquilo funciona, porque é que se utiliza, não é? Como é que funciona, então porque é que não podemos falar destes temas com eles? Então porque é que os pais não se sentam à mesa, assim como se sentam para programar as refeições e para pensar que temos que fazer uma alimentação saudável e tem que comer sopa e que tem que comer legumes, então também temos que fazer um consumo um ciberconsumo, não é? Também saudável e ter hobbies online também, e também poder jogar e também poder estar nas redes sociais, mas uma conversa e uma comunicação que seja adequada no tema e que seja adequada às diferentes idades. Sim. E não sei se isto está a acontecer e se nas nossas famílias, e parece-me que os psicólogos são aqui um elemento, podem ser aqui um elemento-chave, mediador para este tipo de conversas e para este tipo de avaliação. Sim, eu estava a pensar, eu estava a ouvir agora a Ivone e estava a pensar numa das coisas que, por exemplo, o João e eu temos imenso, que tem a ver com a classificação dos videojogos. Okay? Os pais não têm, de uma maneira geral, a não ser aqueles que também são jogadores de videojogos, não têm conhecimento se o videojogo é para aquela idade do filho ou não. E, portanto, estão a dar um GTA a uma criança de 8, 9, 10 anos. E, portanto, se nós perguntarmos, olha,
você é capaz de dar a chave do carro ao seu filho para conduzir? Quer dizer, a pessoa vai logo dizer, que pergunta absurda. Quer dizer, então porquê é que está a dar um jogo para uma idade superior à do seu filho? Quer dizer, 18 anos. Eu não fazia a mínima ideia. E este sistema, o PEGI, este sistema de classificação, tal e qual como nos audiovisuais, está apostado na frente da capa, mas realmente os pais não têm conhecimento. Depois outras situações que, por exemplo, geram conflitos. No League of Legends, por exemplo, pensando aqui num tipo de jogo, os pais não fazem a mínima ideia que se desligarem o cabo do computador acabando o jogo, causam aqui uma grande punição ao próprio e à equipa com quem ele estava a jogar, gerando aqui uma situação de maior conflito, claro, já embrulhada, enquadrada num conjunto de outras dificuldades, mas que certamente seria uma situação que poderia ser melhor trabalhada se estes pais tivessem este conhecimento. Quando se pergunta aos pais qual é, em estudos europeus, o EU Kids, acho que pelo menos não neste último, mas num outro relatório anterior, dizia que os pais na Europa têm uma preocupação com o quê? Que os filhos visualizem pornografia. Mas, quando nós vamos falar com as crianças, neste caso mais com os jovens, os comportamentos não vão nesse sentido, ou seja, há aqui uma desinformação, ou seja, temos que trabalhar do ponto de vista preventivo, que era agora onde estávamos aqui nesta questão, com as crianças, com os jovens, sem dúvida alguma. Ivone, foi muito bom ter falado nesta questão das crianças mais novas, porque realmente um ecrã, e aqueles que têm filhos pequenos sabem perfeitamente que um ecrã tem uma capacidade de acalmar. Basta ir a um restaurante, bom, agora é talvez mais difícil, mas num restaurante visionar mesas com pais e crianças, e que enquanto se chega ou não chega para poder escolher a emenda, as crianças estão como nunca, calmas com aquele ecrã. Portanto, há um conjunto de características também naqueles estímulos que estão a ser processados, depois pensando aqui na questão dos videojogos também, que se sabe, estão estudados para isso, para provocar determinado tipo de efeito e, portanto, é fundamental poder vir cá atrás para poder ajudar a prevenir, mas é fundamental nesta literacia junto dos pais, junto dos professores, que a Ivone também falou, porque há escolas que têm projetos fantásticos de utilização do Wi-Fi, iPads no próprio espaço escolar e, portanto, é fundamental também poder aqui ajudar os professores de como poder fazer uma utilização adequada, como poder fazer aqui esta prevenção, mas envolvendo principalmente os jovens. Quando se vai fazer uma formação junto de jovens e se começa a falar desta parte diabolizada dos comportamentos de dependência, os jovens desligam, pelo menos completamente. A minha percepção é muito essa. Ou seja, no fundo eles querem também que todos nós, agentes em diferentes papéis, possamos querer ouvi-los e envolvê-los também aqui neste tipo de trabalho e, portanto, os projetos com o envolvimento dos pares têm bastante benefício do ponto de vista dos resultados e aqui também parece ser ótimo utilizar estes mesmos jovens enquanto mediadores de comportamentos mais problemáticos junto dos seus pares para poderem sinalizar determinadas situações. Parece-me fundamental poder usar este tipo de trabalho. Ivone, desculpe, queria só acrescentar à sua intervenção a ideia da desinformação dos pais e a necessidade de informar mais os pais para informarem os próprios filhos. Eu acrescentaria os próprios modelos comportamentais que os pais passam em relação aos filhos da própria utilização da tecnologia. Tenho muitas queixas de muitos jovens em consultório que dizem: a minha mãe ou o meu pai estão pouco disponíveis porque estão muito ligados às redes sociais sistematicamente. Passam muito tempo aí e estão menos tempo comigo. E, portanto, eu acrescentaria o próprio modelo dos pais como um fator muito importante para uma prevenção adequada. E acho que isso também torna a conversa entre pais e filhos muito complicadas, porque será uma conversa do estilo: faz o que eu te digo, não faças o que eu faço. Porque muitos pais também, quando estão no tal restaurante, com os filhos no iPad, também estão ligados ao seu smartphone a fazer as suas pesquisas frente a frente, não é? com os seus pares amorosos. O que significa
que não está só nas crianças esta noção de que estamos extremamente ligados, também nos adultos está muitíssimo ligado, e daí ser necessário definir, diferenciar o que é utilização excessiva de uma verdadeira dependência em si e de algo clinicamente significativo. Desculpe, Ivone, quero interromper. Ora, essa, sem dúvida, que a questão do modelo é essencial. O que eu ia acrescentar relativamente ao que o Pedro estava a dizer, e muito bem, o trabalho com e o envolvimento dos jovens, eu acho que é mais isso, é o trabalho com eles do que para eles. E tenho tido essa experiência, e a utilização do jogo nos mais velhos. Agora refiro-me aqui um jogo de tabuleiro como experiência nesta área com o tema das dependências, o próprio jogo em si, e o recurso às histórias com os mais pequenos, com a mesma temática, tem sido muito interessante de ver que eles não desligam. Portanto, têm interesse em estar atentos e envolver-se, porque no fundo, por um lado, estamos a jogar um jogo, ainda que seja dentro deste tema que podemos chamar chato, não é? Para eles. Mas acabam por mostrar bastante envolvimento e, no fundo, estamos a utilizar aqui algumas estratégias da gamificação, porque quando estão envolvidos no jogo, sabem que estão entre equipas, que vão ganhar e que vão ganhar alguma coisa. E todos os desafios que o jogo, neste caso o jogo a Missão 2050, lança desafios muito interessantes para refletirem e para perceberem onde é que podem estar mais em risco e como é que podem sair ou não de zonas de risco, como é que podem lidar com isso. Esta questão aqui da gamificação faz envolvê-los e, ao mesmo tempo, vamos lançando desafios e vamos resolvendo desafios e falamos do tema. Com este exemplo das histórias, este exemplo que também tenho aqui de experiência, percebo que os mais pequenos também funciona muito bem, porque no fundo é estarmos a falar sobre um tema, mas de outras personagens. Eles podem se projetar naquelas personagens, podem comentar o que é que aconteceu melhor, o que é que aconteceu pior, como é que eles resolveriam a situação, e não estamos logo diretamente a falar deles, não estamos diretamente logo a apontar o dedo. São recursos que a comunidade, quer de professores, quer os próprios pais, podem utilizar para abordar o tema e, quiçá, lançar desde logo esta questão de regras e limites lá em casa, que eu costumo dizer, e muito bem como o João estava a dizer, é para todos, não é só um acordo do uso da internet para a criança ou para o jovem, é para todos, porque todos usamos. Portanto... Nas formações a pais dou às vezes uma sugestão que é a hora do apagão, que é um clássico do professor Daniel Sampaio, até a hora do apagão, e os pais dizem isso, mas é para todos. É mesmo para todos? Desligamos todos os nossos dispositivos ou é só para os meus filhos? Não, é para todos. Não? É uma coisa de família, é um problema de família. Nem sempre é fácil envolvê-los aí. Claro, mas podemos sempre encontrar um lugar seguro para a tecnologia durante a noite, para não... que é para não também perturbarmos o sono. A higiene do sono é aqui muito importante. E não queremos, seguramente que os professores não vão querer no dia a seguir que crianças e jovens estejam mais prostrados ou irrequietos numa sala de aula e menos concentrados. Portanto, aqui a higiene do sono e dar sono, portanto, dar descanso também aos dispositivos durante a noite também será muito isso, e as pessoas dizem-me nas formações, não, mas eu preciso do meu smartphone para ter o alarme no dia a seguir para acordar. E eu disse, olha, já do século passado uma invenção extraordinária que se chama despertador, que ainda existe e pode ser usado e comprado barato e posto na mesa de cabeceira para acordar. Não precisa do dispositivo eletrónico obrigatoriamente. Mas, curiosamente, costuma ser uma questão quase de diagnóstico diferencial. Quando um jovem faz aqui frente dizendo, não, o telemóvel tem que ficar no quarto a carregar. Eu, porquê? O resto da tua casa não tem tomadas para... Não tem. Então, escuta, porquê é que tem que ficar? Mas ele fica desligado. Bom, melhor ainda. É de uma forma, estás a carregar o equipamento de uma forma adequada. Ou seja, há aqui todo um conjunto de pensamentos disfuncionais associados a isto, ao ponto até de haver situações, como os pais descrevem muito. Eu só queria que o telemóvel ficasse fora do quarto
e houve uma situação de conflito. E eu, ok, para tudo, vamos nos sentar porque precisamos de falar acerca disto. Ou seja, uma questão tão simples como deixar um equipamento a carregar fora do seu quarto. E, portanto, sim, quer dizer, Eu ia este justamente apelativo. questionar, porque já estamos a passar para isso de alguma maneira, não é? O que fazer, no fundo, quando já há dependência instalada? O que é possível fazer? Pois, estamos aí a falar já de um quadro clínico estabelecido que necessita mesmo de uma intervenção clínica especializada. A prevenção já foi, passemos então à intervenção. A nossa experiência fala-nos de, na sua larga maioria, de pacientes involuntários, não é o próprio paciente que identifica o seu problema, está, como é identificado na própria literatura, nos modelos de dependência, está numa fase de pré-contemplação, na sua larga maioria, o que significa que são, sobretudo, pais, ou professores, ou colegas e amigos, aqueles que identificam que está a existir um problema na vida do jovem em torno da internet, na nossa prática, sobretudo ao nível dos videojogos, e que vêm à consulta não por livre e espontânea vontade, mas porque outros assim o dizem. E depois o caminho todo que se segue, passando por tomada de consciência do problema, desde quando é que ele se instalou, porque é que se instalou, porque é que permanece, qual a responsabilidade do próprio e dos outros na manutenção desse problema, o que fazer, quando fazer, como fazer, implementar, rever, é todo um processo clássico de como passar pelas diferentes fases de um processo psicoterapêutico de intervenção numa dependência semelhante, muito semelhante a outras problemáticas da dependência. No entanto, ainda hoje existe um debate muito interessante, que nós temos muito lá no PIN, eu e o Pedro, que é quando existe um consumo de uma determinada droga dura, por exemplo, vamos agudizar a coisa, é prática, é taxativo dizer-se o objetivo é consumo zero. Quando há um consumo excessivo do álcool, os modelos mais clássicos dizem consumo zero. E, portanto, não se aproxime de nenhum bar, não vá sair com os seus amigos a um bar, não tenha bebidas alcoólicas em casa. Mas como é que se faz abstinência total e absoluta de internet hoje em dia? Como é que se faz abstinência total até de videojogos? Eu tenho um caso de uns pais que me diziam que o filho estava a cumprir rigorosamente a sua abstinência total e, por coincidência, eu cruzei-me com esse rapaz na Vorten, ele dentro de um simulador de carros e que passava lá à tarde a jogar no Centro Comercial Colombo. E já para não falar dos videojogos, da nova grande vaga ou a plataforma dominante que se prevê que vai dominar os videojogos num futuro próximo, que são os dispositivos móveis, que andam connosco para toda a parte, e é muitíssimo difícil hoje em dia enfrentar um mundo privado completamente de internet. Portanto, a decisão sobre a abstinência total ou parcial ainda não é completamente consensual, mas também faz parte, uma ou outra, claramente, de um processo de intervenção numa dependência. Sim, mas Se antes já não fazia muito sentido, desde a pandemia ainda menos, pois, não é? Claro, quais é que são os limites, mas de qualquer das formas é bom poder, principalmente até às vezes aos pais, dar esta noção de que há todo um conjunto de mecanismos que podem ser, neste caso software, que pode ser instalado quer no computador que a pessoa, o utilizador, independentemente da idade, faz uso, mas também no equipamento móvel, que faz aqui a restrição de acesso a determinado tipo de conteúdos. Isto pensando aqui nesta questão aqui fronteira de tentar vedar ao máximo o acesso a determinado tipo de jogos ou a determinado tipo de websites e a visualização, por exemplo, no caso da pornografia ou até do jogo online. Portanto, é fundamental poder passar aqui esta informação. Em relação à questão da abstinência, eu vejo nos nossos casos com perturbação no espectro do autismo muito esta questão deste dilema aqui presente, porque não faz sentido numa pessoa com uma perturbação do espectro do autismo dizer, tendo um interesse restrito em dinossauros, retirar o dinossauro. Okay? Não vamos tirar o dinossauro, é um interesse restrito em dinossauros, ponto. Mas por que é que fará sentido então aqui retirar o acesso
à internet ou aos videojogos de uma maneira geral? Bom, porque está a causar um impacto significativo na vida. Sim, realmente está, quer a nível escolar e não só, mas pode ser aqui aproveitado, neste caso, mais uma vez, aqui este mesmo comportamento patológico, ainda assim, ser orientado para proveito, obviamente, do próprio e das situações que o próprio tem realizado. Mas sim, mas sem dúvida alguma, esta questão é bastante pertinente, da abstinência completa ou parcial, sem dúvida alguma. Eu diria que a intervenção, do meu ponto de vista, tem que ser uma intervenção mista com o indivíduo e com a família. Aquilo que o João estava a dizer e muito bem, o pedido de ajuda geralmente não vem pelo próprio, vem por terceiros. Da minha experiência, geralmente vêm os pais ou os professores fazer um pedido de ajuda, claro. Mas mesmo assim temos que perceber se estamos perante todos os critérios e se estamos perante uma dependência online, seja ela qual for, se é mais do jogo, se é das redes sociais, se é da pesquisa online, com uns interesses específicos. O que é que estamos ali, quando é que começou? É importante caracterizar, fazer aqui uma caracterização, até pelo que falámos há pouco das comorbilidades. E desde logo, aqui neste primeiro encontro com a pessoa jovem, geralmente, não é? Quem mais recorre, jovem adulto, e a família, olharmos também para um lado positivo que isto também possa ter do ponto de vista da intervenção, que é o que o jovem ou o jovem adulto faz online, muitas das vezes não é do domínio e do conhecimento desta família. E pode ser um fator de proximidade. Quantas e quantas vezes eu tenho os pais a dizer que nunca jogaram, nem sabem quem é o jogo, nem sabem o nome do jogo. Pronto. E deterem-se um pouco também a conversar com o próprio jovem sobre o que afinal, o que é que ele gosta e que funções é que ele desempenha naquele jogo e porque é que ele joga aquele jogo, o que é que ele gosta de jogar naquele jogo. Também é interessante de perceber e muitas vezes lança esse desafio dos pais também se porem ao lado deles e também jogarem e também perceberem o que é que se está ali a passar, porque vão perceber aquilo que o Pedro estava a dizer há pouco, das questões da autoeficácia, porque eu ali sinto-me bem, sinto-me com autoestima, sinto-me reforçado, e é importante nesta intervenção abrirmos para este mundo, para um mundo onde os pais também compreendam o que é que está ali a acontecer com aquele jovem, não diabolizarmos e não fazermos disto um bicho papão, que não temos de facto que fazer abstinência, até porque fazemos abstinência, e se fizermos abstinência depois fazemos um projeto de vida, não é? Programamos em conjunto com o jovem o projeto de vida, ele vai lançado e de repente chega a qualquer mercado, a qualquer sítio para trabalhar e tem um computador à frente e tem que ter um telemóvel, portanto lá está outra vez com a tecnologia, portanto não faz sentido a abstinência. Mas diria que nesta dimensão da intervenção é muito importante ter estes aliados. Sim, pais, quando não nós contra, não é? Este conflito, este discurso, muitas vezes que os pais vêm contra, e resolva lá isto, meta-o lá bom, temos que os chamar para este lado e como aliados e diminuir aqui esta zona de conflito para estarmos num patamar de conversa e de comunicação um pouco mais saudável. Nas sessões de formações com os pais, muitos são realmente os que desconhecem, inclusive é o mais famoso de todos ainda do momento, que é o Fortnite, não conseguem nomear, e nem sequer é o único problemático, não é? Até já há um top 10 de jogos mais problemáticos, os pais conhecem quanto muito 2 dessa lista, quanto muito. Mas quando eu recomendo aos pais precisamente para se sentarem e jogarem ao lado, jogarem com os filhos, os pais torcem muito o nariz, não é? É uma experiência, eu não gosto, João, eu não gosto de jogar. E eu partilho com os pais uma experiência que os choca bastante ao princípio, que é, eu devo-lhe dizer que eu não gosto nada de ler livros infantis. Eu fico cheio de sono ao ler uma história infantil. Mas eu adoro ler histórias infantis com o meu filho. Não porque eu gosto de histórias infantis, mas porque gosto de fazer aquilo com ele. E então foco os pais na experiência de jogo enquanto relação e não pelo jogo em si, não é? Porque eu também não escolho histórias infantis como passatempo habitual quando tenho um tempinho. Assim como os pais também não escolhem os videojogos, mas se for pela relação,
então a experiência em si já assume outro significado completamente diferente. E aí tenho mais pais a aderirem habitualmente. Sim. Estivemos aqui a falar em jogos, mas também já se abordou, e porque também é dentro deste tema, as redes sociais. Eu gostava de vos perguntar, assim, de forma mais breve, se há dados sobre a prevalência das ciberdependências em Portugal, no resto do mundo, se há diferenças, se os rapazes têm tendência a dependência mais de algum tipo deles. Gostava que me falassem um bocadinho, assim, de forma mais breve sobre isso. Continua, vou sentar naquele ponto, arrisco um bocadinho nisto, eu posso estar claramente enganado, mas continua a ser difícil encontrar na literatura evidência que existe verdadeiramente a questão da dependência propriamente dita em relação às redes sociais. Existem já algumas outras categorias psicopatológicas associadas, mas não a dependência propriamente dita, ou pelo menos como é conceptualizada até hoje em dia. Não que não se vá chegar lá, provavelmente vai, mas ainda não se fala. Uma categoria que hoje é claramente identificada e totalmente relacionada com as redes sociais é o fenómeno do FOMO, Fear of Missing Out, que é toda uma ansiedade desproporcional e intolerável que um utilizador sente por não estar em contacto com uma rede social, partindo da premissa que está sempre a acontecer qualquer coisa de muito importante em qualquer feed de qualquer rede social, e ficar de fora de alguma destas experiências, de algum destes feeds, vai implicar perder qualquer coisa de fundamental que vai ter implicações catastróficas na sua vida. Isto é o que eu conheço hoje em dia da categoria mais intensa e clinicamente ainda diferenciada relativamente às redes sociais. Completando aquilo que o João está a dizer, eu acho que estamos todos ainda como o próprio DSM aconselha, ainda que o ICD-11 já tenha seguido em frente e tenha categorizado a dependência do jogo online, mas continuamos aqui ainda muito numa zona de investigação, ainda que existam os tais critérios, mas numa zona de investigação e de construção de escalas e de validação de escalas, mas no fundo já temos alguma investigação. Eu concordo com o João quando diz, provavelmente isto vai levar este caminho daquilo que já sabemos hoje em dia e que cada vez vemos mais na clínica, que há, de facto, jovens adultos e adultos que têm preenchem os critérios de dependência e outros estão numa zona de risco. Se olharmos, tendo em conta todas as questões metodológicas que os estudos possam ter, até aqueles que temos desenvolvido em Portugal, há aqui uma das escalas que temos utilizado da Kimberly Young, o Internet Addiction Scale, que nos dá, em amostras de jovens e jovens adultos, nos dá uma percentagem entre os 10% e 15% a cotarem o máximo na escala. Portanto, é uma escala que avalia a dependência online de forma generalista. Depois, se fizermos aqui algumas correlações de perfil, percebemos que aqueles que cotam mais na escala, os rapazes estão mais ligados à preferência do videojogo ou do jogo online, e as raparigas mais às questões das redes sociais. E tem surgido também aqui uma outra área, que é o multimédia. Começa a surgir com alguma percentagem a questão de visualização de multimédia, sobretudo a questão dos youtubers. Portanto, e aí está dividido entre perfis rapazes e raparigas, portanto consomem os dois aqui a multimédia. Curioso que em época de pandemia e de Covid, esta questão e as queixas relativamente aos pais nesta área parecem ter diminuído um pouco e se ter normalizado, porque claramente toda a gente lá em casa, pelo menos as situações ditas mais graves, aquelas que estamos a falar aqui em termos de investigação, que cotam no fundo o máximo, provavelmente porque todos acabaram por estar mais online em casa e os conflitos diminuíram e há aqui uma normalização do consumo do que é o mundo online. Eu gostaria só de acrescentar... Nada bom indicador esse, realmente. Nada bom. Cada um no seu canto a ver o seu canal de YouTube. Adivinha tempos talvez difíceis. Eu estava a pensar que aquela questão do FOMO, Fear of Missing Out, isso faz-me lembrar quando eu tinha 13 anos, porque eu também ficava ansioso quando o meu pai e a minha mãe diziam: escuta, hoje não podes sair. E eu pensava: bom, mas eu assim não sei o que é que se está a passar no grupo.
e na altura aquilo não dava nenhum tipo de categoria. E portanto é curioso ver que algo tão semelhante, mas que claro, aqui o contexto acaba por ser diferente também nesta medida mais tecnológica, passa a ser aqui, pelo menos, considerado algo problemático. Acho curioso esta ligação temporal. Depois estava a pensar outra questão. O João estava a dizer que provavelmente isto vai tornar-se aqui algo que vai entrar nos critérios de diagnóstico para uma determinada perturbação. Bom, a investigação assim o vai determinar e é bom que assim o seja, mas eu estou a pensar, será que, principalmente até um pouco aqui à boleia desta situação da pandemia, não vai haver um agravamento da perturbação mental de uma forma global e isso não irá justificar que outras situações venham a surgir? Já se tem falado da questão do consumo de álcool e substâncias psicoativas e é muito provável que também venha aqui a surgir um aumento do consumo em termos aqui da internet ou das redes sociais e, portanto, estar a classificar isto como uma perturbação quando depois acaba por haver aqui um conjunto de outros fatores, mas o trabalho de todos no âmbito da investigação irá ajudar certamente a esclarecer muitas questões. Estava aqui a lembrar-me que para combater o FOMO também existe o JOMO, não é? O Joy of Missing Out, também agora é verdade hoje em dia. Estamos mesmo assim mais na parte final. Gostava só de vos fazer duas últimas questões e eventualmente haver espaço para vocês poderem fazer também últimas intervenções, claro está. Uma das coisas que se tem falado relativamente às ciberdependências é também a sua relação com a solidão e a preocupação que isso possa ter. Gostava que falassem um bocadinho sobre isso. Nem por acaso eu hoje recebi da própria recepção do PIN um encaminhamento de um caso, de uma mãe que ligou para lá e a descrição é precisamente que a mãe está muito preocupada porque o jovem encontra-se isolado, depressivo e muito focado nos videojogos. A ideia de que quando se está ligado à internet que se está mais acompanhado é tanto verdade como mentira, na realidade, para a grande maioria dos casos. É verdade que nunca se comunicou tanto e isso aí acho que é transversal na investigação, mostra que nunca houve tantas trocas de mensagens, de intenções de comunicação como acontecem hoje em dia, mas isso não tem que obrigatoriamente estar associado a um maior sentimento de pertença propriamente dito. No nosso modelo de conceptualização das questões da dependência relacionadas com online, nós apoiamos muito no modelo de autodeterminação, que fala em três eixos, em três necessidades, né? Três vértices de necessidades que, se encontrarem por satisfazer ou mais vulneráveis, elas estarão mais propensas a um indivíduo envolver-se numa atividade onde vai desenvolver uma motivação intrínseca e se vai ligar com mais força. Uma delas é a competência, a outra é a autonomia e a outra é a pertença. E, portanto, é muito expectável que realmente quando as pessoas se sintam mais isoladas e mais fora de circuitos sociais, que recorram à internet e às suas múltiplas formas de se ligarem para encontrar algum alívio ou alguma reparação dessa solidão, desse isolamento. Mas é engraçado como, já passados tantos anos de internet, ainda não existe um consenso na investigação sobre será que esta comunicação é, apesar de ser mais, é melhor, é pior ou até se pode ponderar, ou é a mesma coisa, não acrescenta. É difícil e à semelhança de será que a violência nos videojogos faz as pessoas ficarem mais violentas? Também neste campo há muitas ideias a favor e contra. Portanto, se comunicamos mais, então faz sentido que nos sintamos mais envolvidos e estamos nas redes sociais, temos as outras pessoas mais ao pé de nós. Mas se formos analisar o que é que as pessoas realmente fazem, sobretudo o consumo das suas redes sociais, é precisamente ao nível da comparação social, não é? É eu ver o que o outro faz, eu mostrar o que eu faço e partilhar ou uma dor muito grande ou uma imensa alegria, ou está tudo confinado em casa e eu estou numa praia e consegui romper o confinamento e aqui estou eu num paraíso e gera toda esta comparação que, apesar das pessoas estarem ligadas umas às outras, não sei se contribui obrigatoriamente de forma positiva para a sensação de se estar acompanhado e de se sentir em presença.
Eu acho que o caso mais grave que isto atinge é precisamente no campo dos videojogos, onde os jovens dizem: eu não preciso sair de casa porque eu estou com os meus amigos nos jogos. Quem são esses teus amigos? Não são as pessoas da minha escola obrigatoriamente, são pessoas que eu conheci no mundo dos videojogos. Um é dos Estados Unidos, outro é da Grécia, outro é de Moscovo, outro é do Japão. E eu falo com eles e eles são os meus amigos, mas quando vamos analisar, fazer uma análise de conteúdo, as interações, que tipo de interações são? São sobretudo focadas em objetivos de jogo, não são de partilha propriamente emocional, e em casos de situações mesmo de necessidade extrema da companhia dos outros, muitos jovens chegam a referir, depois eles de facto não estão lá. E portanto, acho que num caso muito agravado, acho que pode até contribuir para uma maior noção de solidão por criar uma ideia ilusória de companhia. Claro, claramente. Eu diria que hoje em dia acabamos por ter uma socialização mista, não é? Digital e presencial. Já não nos livramos dela. Eu, pelo menos, não nasci nesta socialização mista, era só presencial, não é? Depois passou a ser dos dois tipos. E aquilo que vemos da investigação que tenho realizado com os colegas no ISPA é que há uma satisfação com aquilo que se faz online, até um bem-estar, sentem que, no fundo, não acabam por verbalizar que há um isolamento social, porque não estão em contacto nesta socialização presencial, não estão com as pessoas, mas não sentem a tal solidão mais emocional. Mas quando se vai a perceber e avaliar melhor, então, mas do que é que sente falta do toque, sente falta do abraço, no fundo sente falta daquilo que traz a presença das outras pessoas, que é este contacto mais emocional, porque online estão a fazer aquilo que o João estava a dizer, não é? Estão a ter esta sensação de estar acompanhados, mas podem até sentir-se sozinhos. Sim. Quando estava a ouvir o João, estava a pensar nesta questão desta duas dimensões, quantitativa e qualitativa, e sim, do ponto de vista qualitativo poderá estar mais empobrecido. Eu estava a pensar um pouco aquilo que em muitas pessoas em Portugal e não só, esta situação da pandemia acabou por causar um isolamento até ao nível tecnológico. Pessoas que não têm computador ou acesso à internet em casa. Claro que muitos países industrializados têm e vão promovendo cada vez mais estas possibilidades, mas há um número igualmente grande ao nível mundial de pessoas info-excluídas até neste sentido de não terem acesso. E se temos um globo cada vez mais a caminhar nesta questão do acesso a serviços, a bens, através dos computadores, através da internet, vamos estar forçosamente aqui a excluir um conjunto significativo de pessoas. Número 1. Número 2, estou a pensar, tal e qual como a Ivone estava a dizer, que nasceu numa altura em que ainda eram as coisas presenciais. Também eu, apesar de ter tido a felicidade de ter um ZX Spectrum na altura que me permitiu abrir as portas para muita coisa. Não tanto como o meu amigo João, mas sem dúvida. Mas eu estou a pensar, Portugal tem uma população envelhecida muito grande. Tem sido feito muitos e bons projetos junto desta população para, no fundo, poder utilizar as redes sociais, a internet de uma maneira geral, para ir contra aqui este indicador de solidão, de isolamento, mas de qualquer das formas ainda continua a haver aqui esta solidão forçosa, porque caminhamos cada vez mais nesta tecnologia massiva, e ainda bem, mas precisamos de calcular aqui estas pessoas, senão estaremos claramente a votá-las à solidão portanto, eu já agora concluía dizendo que temos que também pensar naquilo que falámos há pouco dos perfis aqui de vulnerabilidade, e podemos estar aqui a ter aqui jovens adultos a sentirem-se mais sozinhos e mais isolados, em contacto com professores e com colegas que não manifestam, portanto estão sossegados, e tirando daqui desta equação a pandemia, mas pensando numa escola, estão sossegados no seu lugar e não dão
entre aspas, trabalho, mas por ali por trás pode estar uma criança, um jovem em dificuldade e em precisar de ajuda, e eu acho que uma palavra também aqui para os professores, para estarem atentos a este tipo de perfil, que pode não incomodar na aula, até pode participar de alguma forma, mas de forma reduzida, e estar mais em contacto com a tecnologia do que propriamente com aquelas pessoas que passa ali o dia inteiro. E acho que os professores, ainda que se lhes seja pedido muita coisa, mas são um bom elo de relação, de ligação, e isso é importante não perder. Estas relações são muito importantes no dia-a-dia das crianças e dos jovens. Claro que eles não têm que estar atentos àquele jovem todo o dia, a toda a hora, mas não deixarem de ter este olhar que um jovem que possa estar mais calmo pode estar aqui vulnerável e a passar por este tipo de patologia, e que, detectado logo precocemente, podemos ajudar também de uma forma mais eficaz. E agora até, peço desculpa, ia só acrescentar que ainda agora, durante este período da pandemia, foi pedido precisamente aos professores, no âmbito daquilo que é o trabalho da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens a nível nacional, de que através das aulas síncronas, tendo em conta que têm as câmaras ligadas, possam também conseguir perceber um pouco o que é que se está a passar aqui junto destes seus alunos e no ambiente de casa, para poderem sinalizar. Mas não deixa de ser, pelo menos, uma premissa positiva. Se é aproveitada ou não, bom, depende de todos. Ou quando não aparecem, porque é que não aparecem também? Bom, Também é um sinal. Claro, aí sem dúvida alguma. Claro. Estava a dizer que nós aproximamos a passos largos do fim, parece que não, mas já estamos aqui há um bocadinho à conversa. Gostava de vos perguntar, por fim, em qualquer situação de ciberconsumo, visto como um hobby ou não, está patente a questão da segurança online. Que alertas é que vos parecem que possam ser dados aos cuidadores no que diz respeito à questão da cibersegurança? Eu não sei se estamos todos, temos uma consciência de que é importante estarmos atentos à cibersegurança online. Eu sinto muito pais e professores a achar que eles ainda estão protegidos com o computador à frente e com o telemóvel à frente, até porque têm esta ideia que eles sabem muito mais do que eles próprios, não é? Porque as crianças e os jovens são muito competentes do ponto de vista digital. Mas isso não quer dizer que eles, sendo muito competentes e saber manusear todos os programas, as aplicações, os jogos, o que seja, não quer dizer que eles tenham idade suficiente e capacidade e competência suficiente para, face uma ameaça de um perfil falso, de alguém a convidá-los para alguma situação, de alguém até a exercer algum tipo de cyberbullying, que eles consigam lidar com isso do ponto de vista emocional. Portanto, são coisas aqui diferentes, e acho que este alerta para pais, para professores, para cuidadores, para toda a gente, eles são de facto muito competentes do ponto de vista digital, ou podem ser, mas muitas das vezes não têm ainda a maturidade suficiente e as ferramentas e os recursos suficientes para lidar com questões de cibersegurança. Às vezes até ao contrário, eles próprios colocam-se em situações de risco e colocam outros em situações de risco. Eu nunca mais me vou esquecer daquele jovem que desenvolveu uma plataforma de apostas online e que ninguém ganhava, mas ele ganhava. Toda a gente apostava na sua plataforma e toda a gente perdia e ele ganhava, ficava ele com o dinheiro, não é? Portanto, um raciocínio lógico e uma capacidade, uma destreza informática tal que conseguiu enganar muita gente e ganhar muito dinheiro. E claro, isto é um cibercrime e é que uma questão também de segurança, pois ele próprio alvo de investigação. Portanto, pode haver aqui estes dois eixos e esta percepção errada de que eles estão seguros ou ciberseguros e podem não estar. Eu concordo. Eu acrescentaria que um filho continua a ser um filho online ou offline, e eu aconselharia a transportarem as mesmas preocupações e as mesmas medidas de segurança que fazem num mundo offline para um mundo online. E se faz sentido eu saber quem são os amigos do meu filho para decidir se ele pode ir à casa de alguém e quem são os pais e etc., porque não estender isso também aos contactos que o meu filho tem online, sem invadir, naturalmente, consoante as idades, sem invadir
a privacidade, mas ter um conhecimento de quais são os comportamentos do meu filho quando está ligado à internet, assim como se ele vai lá para baixo jogar a bola ou andar de bicicleta, é bom que ele esteja ali dentro do meu campo de visão para saber, no fundo, o que é que ele está a fazer e com quem o está a fazer. E o mesmo deve ser transportado em medidas semelhantes para o mundo online. Sim. E é, às vezes os pais também vêm já com o problema muito, muito em conflito também, o Claro. problema e colocam, pronto, tem 16 anos, eu agora vou passar a ter as passwords todas. Pronto, já vamos um bocadinho tarde, porque depois cria-se esta questão da autonomia do jovem e de pertencer aqui a um grupo e de repente os pais estarem a discutir. Portanto, eu digo uma que me anda a preocupar imenso é: o meu filho sabe a minha password do meu telemóvel. E, portanto, eu vou passar ao meu filho o meu telemóvel para fazer a consulta com ele. Ele sabe abrir o telemóvel e sabe. Até podem ir aos smartphones dos pais e também fazerem a sua própria comunicação. A questão da privacidade é extremamente importante, que deve ser bem refletida, e realmente concordo com o que o Ivone estava a dizer, nas situações críticas. Depois os pais metem travões a fundo e vai tudo a eito, e passa tudo para o outro extremo e para outra forma de conflito, claro. Mas o problema mantém-se só com outra configuração. Claro. Se tudo começar... Numa educação bastante precoce, vamos ter a password, certeza, desde o início, mas depois com a confiança vamos laçando isso, não é? E deixamos de ter necessidade, não é? Se construímos um laço de confiança e de comunicação, deixamos de ter necessidade de ter esse, e de respeito também pela privacidade de cada um e o adolescente ir conquistando isso, não é? Essa privacidade, essa a percepção do risco faz aqui uma grande diferença. Eu não vou dar uma bicicleta de roda 24 ao meu filho, até porque ele não vai chegar com 5 anos e meio aos pedais. Eu vou comprar uma bicicleta pequena e neste momento ele tem 5 anos e meio e tem ainda as duas rodas de lado atrás. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que é fundamental, desde a entrada das tecnologias em casa, podermos aqui avaliar se os nossos filhos têm idade adequada ou não para poder interagir com aquele tipo de equipamento. Ok, ainda não está ligado à internet, certo? Mas é fundamental poder ter conhecimento de que tipo de utilização e quando é que ele vai começar a utilizar um equipamento que tem acesso à internet, seja o famoso tablet que dá para uns jogos pedagógicos, mas depois a partir de determinada altura passa a ter os dados móveis, até porque a criança de 9, 10 anos já se sabe ligar ao Wi-Fi de casa, da mesma forma que o meu filho tem 5 anos e meio e pega no iPhone da mãe e vira para a cara dela porque tem leitura facial e abre o telemóvel. E, portanto, tem apenas 5 anos e meio. Ou seja, é fundamental esta questão. Quando um pouco mais tarde em que eles começam a utilizar os próprios computadores para fazer os trabalhos da escola e aqui cada vez mais cedo, em que estão ligados à internet, poder haver aqui a questão, já subejamente falada, e em Portugal com excelentes projetos, do controle parental utilizado nos próprios computadores. Portanto, os computadores vêm instalados com um conjunto de possibilidades para que os pais possam fazer esse controle parental. É fundamental, os pais não sabem poder aqui dar essa informação e terem conhecimento, tal e qual como que tipo de videojogo é aquele, poderem passar aqui algum tempo para perceber, por exemplo, no histórico, ainda que muitos deles e desde cedo saibam como apagar o histórico, etc., mas há também aqui um conjunto de informações fundamentais a passar. Isto antes de chegar a essa questão das passwords e afins. A questão também aqui do ponto de vista legal, por exemplo, Facebook não antes dos 13 anos. Quantas crianças antes dos 13 anos não têm um perfil no Facebook? Ou seja, claro que há aqui todo um conjunto de necessidades, de ajustes que é fundamental ter, mas principalmente desde muito cedo, porque desde muito cedo e cada vez mais estas tecnologias vão entrando e os comportamentos vão cristalizando e trazendo aqui necessidade, como o João estava a dizer, né, pôr os travões a fundo numa altura também já em si conflituosa por natureza da adolescência e que vai trazer aqui um agravamento da situação. Portanto, quanto mais cedo, sem dúvida alguma, trabalhar na prevenção será
será aquilo melhor. E há ferramentas e Fica aqui, conhecimentos então, para isso. acho que é uma boa deixa final relativamente à necessidade de prevenção neste campo, não é? Os benefícios que as tecnologias digitais trouxeram às nossas vidas são de facto indiscutíveis. Por isso saibamos nós estarmos seguros online, ajudarmos as crianças e os jovens também a estarem seguros online, para podermos todos manter os nossos graus de liberdade e, no fundo, não sermos escravos das tecnologias. Pedro, João e Ivone, muito obrigada pela vossa partilha, pela vossa participação. Acho que foi um casamento muito feliz entre investigação e intervenção, até com várias anotações práticas, não é, de intervenção. Muito obrigada uma vez mais pela vossa partilha. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Bem-aja a todos. Deus.